Muito bem. Então nós vamos começar aí com, primeiro falar alguma coisa a respeito da linguagem Python, né? Ela é considerada uma linguagem de programação que eles chamam de propósito geral, serve para qualquer coisa, né? Então, tanto aplicações desktop quanto serviços na web. Essa parte de programação específica, de um tempo para cá, né, vem se alterando muito, né? Porque logo no início você tinha uma programação muito baseada em desktop, né? Você tinha uma estrutura de rede local em uma empresa e a partir dessa estrutura de rede local, com um servidor, você armazenava as aplicações e os usuários acessavam essas aplicações específicas, né? E nesse período em que tinha essa formatação, a parte de programação, se utilizava muito, por exemplo, a linguagem de programação Delphi, né? Que era bem específico para esse ambiente, né, de rede local, onde eu armazenava a aplicação específica para atender a uma determinada demanda, né, para aqueles usuários que acessavam aqueles serviços. Bom, como as coisas foram diminuindo de preço, principalmente os custos relacionados à internet, e cada vez mais, né, a necessidade de se possibilitar que os usuários utilizassem os serviços independente do local onde ele estivesse, começaram então a oferecer serviços na web. Então toda aquela parte de programação que antes visava, né, aplicações para redes locais, aplicações chamadas de aplicações desktop, começaram a se alterar. E hoje, né, cada vez mais, essas aplicações que são disponibilizadas na web são o forte, né, que as empresas investem nesse tipo de aplicação. Inclusive, alguns serviços que eram feitos via programas específicos, como, por exemplo, os pacotes Office, né, seja os pacotes comerciais de venda ou até mesmo pacotes distribuídos gratuitamente, também estão ficando em desuso em razão dessas aplicações estarem sendo disponibilizadas hoje na web, né? Hoje ninguém depende de um programa instalado no computador para usar um editor de texto, para usar uma planilha eletrônica, para usar um software de apresentação. Então, cada vez mais, essas contratações por essas aplicações são feitas via licenciamento que você paga para poder utilizar, independente do ambiente, sem precisar fazer instalação de nada. Embora a gente vá ver aqui uma aplicação usando a instalação do Python, né, o que nós vamos usar de verdade não vai precisar de instalar absolutamente nada. Nós vamos usar uma ferramenta chamada de Colab, que é uma ferramenta de colaboração do Google, que você não precisa efetivamente instalar absolutamente nada no seu computador, mas a gente vai mostrar aqui, né, se você desejar, você pode utilizar alguma ferramenta que seja necessário fazer a instalação. Então, vamos ver aqui a parte de fazer a instalação do Python, que é disponibilizado para que você possa utilizar. Mas na parte dos casos a gente vai usar essa ferramenta que não necessita efetivamente de você instalar alguma coisa. Python é uma linguagem considerada como se fosse interpretada, né, ou linguagem de script, que chama. A linguagem interpretada, ela não transforma, né, exatamente um programa em um código executável. Eu tenho um código fonte,
no momento que você cria, né, transforma o seu algoritmo para uma linguagem de programação, você usa o que a gente chama de uma linguagem de alto nível, próximo à linguagem humana, para criar o código-fonte. E a partir desse código-fonte, né, que não depende do sistema operacional, você tendo o interpretador da linguagem instalado no seu computador, ele vai executando, né, operação por operação, linha por linha de código e mostrando os resultados na tela. Diferente, né, de uma linguagem compilada, como C, C++, por exemplo, onde eu tenho a presença de um compilador instalado no meu computador, e esse compilador vai gerar um programa executável, né? Um arquivo com extensão .exe. E esse executável pode ser levado para qualquer computador e ele pode ser executado, né? Então, existe um processo aí de compilação que vai transformar o código-fonte em um programa executável, né? Então, a diferença básica entre compilador e interpretador: no compilador, eu pego o código-fonte e transformo, né, numa linguagem específica que o computador possa entender, um código que o computador possa entender, num executável. Então, ele traduz todo o código-fonte, gera um executável, e a partir desse executável eu posso efetivamente executar aquele programa, né? Caso ocorra algum erro no momento da compilação, o compilador avisa para que eu possa consertar antes mesmo, né, de gerar o código executável. Então, tem aí mais ou menos as etapas que são executadas, né, pelo compilador, um programa-fonte ou código-fonte, né? Aí eu faço uma tradução, gera um programa-objeto. Algumas complementações são feitas através de um processo que ele chama de linkedição, porque algumas coisas já estão prontas, eu não preciso codificar quando eu uso um compilador. Por exemplo, fatalmente você vai precisar fazer entrada de dados, saída de dados. Eu não preciso criar códigos para manipular o teclado e nem manipular o monitor, né? Eu só uso os comandos específicos, mas eu insiro de alguma forma, né, alguma informação adicional para que eu possa utilizar essas unidades de saída no meu computador, e esse processo se chama de linkedição. E finalmente, né, eu gero o programa executável, e a partir do programa executável eu executo e levo o programa para a memória e começa a execução daquele programa. Quando eu começar a mostrar os exemplos aqui, tanto usando o interpretador com Python, né, eu vou mostrar também alguns exemplos mostrando a compilação usando o C++ também. Já o interpretador é um pouco diferente, né? No interpretador eu tenho que ter apenas o interpretador instalado na máquina, né? Ele vai transformando lá linha por linha, né? Ele usa o que a gente chama de uma máquina virtual, e ele vai fazendo a tradução de cada linha, né, em tempo real, né? Então, no momento que eu estou mandando executar aquele programa, a linha vai sendo transformada num código de máquina e sendo efetivamente executada, né? E caso aconteça algum erro, aí o interpretador vai parar, né, e começar a fazer, vai mostrar onde está o erro para que você possa consertar. Em geral são erros de sintaxe, né, erros de escrita, já que os erros de semântica são mais difíceis, né, da gente identificar, mas é muito comum ocorrer erros de sintaxe. E
No momento que ocorre o erro, eu tenho que consertar e começo a execução novamente a partir do início. Então, eu só preciso ter instalado no meu computador o interpretador para que possa efetivamente executar essa tarefa, né? Então, eu tenho um programa fonte ou código fonte, né? Aí no meu interpretador ele vai ter um módulo para análise e armazenamento das informações. Toda vez que eu estou criando um código fonte, eu preciso salvar em uma unidade de armazenamento, uma memória secundária, seja ela qual for. E depois, quando eu mando executar o programa, ele vai executando linha a linha, né? Então, a cada linha lida é transformada num código que a máquina entenda e assim vai executando as informações. Tá? Bom, vamos ver algumas características também, né, relacionadas à linguagem Python, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho a respeito da linguagem. A linguagem Python, ela tem como característica ser multiparadigma, né, multipadrões, né, paradigma, padrão, né. Então eu tenho possibilidade de programar em vários paradigmas. Nesse início agora, a gente vai utilizar um paradigma imperativo e estruturado. Ou seja, as informações vou estar estruturando lá numa sequência e essa sequência vai ser executada. Mas ao longo do curso, vocês vão estudar outros paradigmas, né? Logo, no segundo semestre, você tem uma disciplina específica, por exemplo, que vai trabalhar com o paradigma imperativo com orientação ao objeto, né? Que a ideia é o modularizar, né, o programa, transformar em partes e depois fazer uma inter-relação entre essas partes. Ok? Mas tem ainda, né, paradigma declarativo, funcional e lógico, e vocês vão estudar, né, alguns paradigmas ao longo do curso. Nós vamos usar basicamente o paradigma estruturado, dar o pontapé inicial, né, na orientação ao objeto, mas é só bem o início, mas vocês vão estudar mais detalhes sobre essas técnicas do paradigma orientado ao objeto mais à frente. Bom, uma outra característica, né, relacionada à linguagem Python, ele é considerado multiplataforma. Né? Ele é chamado de portável. A ideia da portabilidade, né, tem aquela mesma ideia da gente fazer portabilidade em celular, em banco, né? Eu posso pegar alguma coisa e levar para qualquer outro lugar que vai funcionar, né? Então, tem essa mesma ideia, né, de ser multiplataforma, é portável, então eu posso trabalhar com o programa usando sistemas operacionais Linux, Windows, Mac, sistemas operacionais feitos para aplicativos móveis, dispositivos móveis, né? Dispositivos de jogos. Então, eu posso utilizar aí em muitas aplicações aí que Python já tem, né, a possibilidade de você utilizar. Uma outra característica, né, relacionado à linguagem Python tem a ver com a tipagem. A tipagem é aquele item que nós vimos lá, quando nós vimos o algoritmo. Lembra que nós criamos identificadores, e esses identificadores podem ser do tipo variável e constante, e além de ser variável e constante, pode ser do tipo real,
inteiro, caractere, do tipo lógico, é esse tipo, né, que a gente está se referindo, né? Então, Python, especificamente, né, tem uma tipagem chamada de dinâmica, né? A gente vai ver que no momento que a gente vai fazer aquele item relacionado à declaração de variáveis, que é muito forte, né, em linguagem C e linguagem C++, em Python, né, a gente tem uma certa liberdade, né, é bem mais flexível isso, né, e Python o tipo não é garantido, né. Então a gente precisa ter muito cuidado no momento que estiver fazendo a codificação, usando a linguagem Python, com relação a isso, para saber o que efetivamente o Python vai estar interpretando em relação a tipo. Tá? Ela também é considerada uma linguagem de altíssimo nível, porque ela é bem mais tranquilo de você criar códigos, né? É bem próximo mesmo da linguagem humana, aí usando, no caso, a língua inglesa, né? Que foi a base, né? Praticamente de todas as linguagens de programação, utilizam como base a língua inglesa, né? Suporta ainda módulos e pacotes, então eu tenho possibilidade de incluir módulos e incluir pacotes, né, que são programas previamente já definidos, né? Alguém preparou para você, para que você possa utilizar nos seus programas, né? Nos seus programas. Por exemplo, eu quero fazer o cálculo de uma raiz quadrada, né? Por padrão, no momento que você instala o Python, né, não vem o módulo onde já tem pronto a fórmula para que possa calcular a raiz quadrada, né? Você poderia criar, né, um código específico para calcular a raiz quadrada. Então, se você sabe como calcular a raiz quadrada, você poderia criar uma estrutura para poder criar a raiz quadrada. Mas essas estruturas já possuem módulos prontos, né, disponíveis para você, pacotes que são distribuídos, né? É o pacote Math, né, relacionado às funções matemáticas, tanto raiz quadrada, seno, cosseno e tantas outras funções matemáticas que já estão prontas, que você só vai utilizar, né, fazer a instalação desses módulos e pacotes para que você possa utilizar só os comandos específicos, né, sem precisar criar códigos novos, né. Então, isso ajuda bastante aí, porque inclui muitos módulos, inclusive com módulos relacionados a redes neurais, por exemplo, né, inteligência artificial, programas específicos, né, para que você possa utilizar com a linguagem Python, né? Então, tem essa vantagem aí, né, no momento que você utiliza o Python. Até aqui tudo bem? Estão por aí ainda? Sim, professor, tá ok. Beleza. Tudo certo. Muito bem. Bom, Python a gente vai Professor? verificar... Pois não. Você não pode explicar de novo o que é aquele negócio do tipo não é garantido? Com relação ao módulo, perdão, se... Tá no escrito ali no slide, o tipo não é garantido. A minha internet tá falhando um pouco. Aí eu não chutei. Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui o slide. Aqui do tipo não é garantido? É isso mesmo. Tranquilo. É porque assim, vai depender da forma que você fizer a inserção do comando na tela. Então, por exemplo, quando você vai armazenar algum conteúdo dentro de uma variável,
Utilizando C ou C++, por exemplo, você tem um procedimento que você faz antes, que nós utilizamos inclusive no algoritmo, que é a declaração de variáveis. No Python não tem isso, tá? No Python, no momento que você está inserindo o comando para ocorrer uma entrada de dados, você tem a possibilidade de declarar o tipo, mas não é obrigatório, tá? Você pode colocar uma entrada de dados sem declarar o tipo. Então, o tipo de informação que vai ser armazenada vai depender do que o usuário digitar. Então, precisa ter muito cuidado. Por isso, da importância de fazer um algoritmo antes, né? Porque com algoritmos antes, você diz lá, olha, eu quero que essa informação seja esse tipo, seja inteiro, seja real, seja caractere e tal. Porque eu posso incluir um comando em Python sem definir o tipo. Ele permite fazer isso. Por isso que ele não é garantido, né? Então, o tipo vai depender do que o usuário digitar primeiro, né? Se o usuário digitar um número inteiro, um número real, um caractere, aí aquela variável vai ser considerada com base naquela informação que foi armazenada. Por isso que ele não garante, né? Aí daí a importância de fazer um algoritmo antes para definir, para que no momento que eu possa fazer a codificação, eu explicitamente definir o tipo. Mas a linguagem permite que você não coloque, tá? Ok? Ok, obrigado. Tranquilo. Professor, Pois não? o Python, então, ele é tipo o JavaScript, que pode dizer, por exemplo, x igual a 5 e depois dizer, tipo, x igual a um nome, por exemplo, qualquer. Pode fazer isso? Exatamente. Sim. Por isso que é assim, quem está acostumado com um tipo de programação, né? Aí no momento que está definido lá o Python, vai estar trabalhando com Python e ver que as coisas vão funcionar um pouco diferente, né? Do que a pessoa está acostumada. Daí, Tá certo. de novo, né? A importância da gente trabalhar com algoritmo para que você tenha claro a que tipo de informação que você quer, embora você tenha essa flexibilidade dentro da linguagem, né? Se eu quero fazer alguma coisa desse tipo usando C ou C++, explicitamente eu tenho que dizer lá, olha, essa variável que era desse tipo, agora eu quero que seja desse. Já em Python não, basta armazenar alguma coisa lá diferente que ele já vai entender de outra forma, né? Então, é vantagem e desvantagem, né? Vantagem porque te dá a flexibilidade, mas desvantagem que pode gerar confusão na hora de analisar o código, né? Aí tem que ter muito cuidado, tá bom? Embora seja mais fácil, mais tranquilo, mas, como diz aqui, né? Tem uma sintaxe simples, né? A forma de escrita, fácil de ser assimilada, né? Fácil de usar, fácil de aprender, fácil de ler. Tem muitos ambientes interativos, né, para poder você utilizar a linguagem, tá? A gente vai ver aqui basicamente três, né, usando o próprio prompt de comando, que é possível, né, você trabalhar usando o prompt de comando, você utilizar o ambiente interativo do próprio Python, no momento que você instala o Python, e também a gente vai ver trabalhando no ambiente da Google, que é o Google Colab, que você utiliza no próprio navegador. Você não precisa instalar absolutamente nada. Então, até no celular, se você acessar pelo navegador, você consegue criar programas, né, em Python sem a necessidade de computador, inclusive, né? Então, não tem aquela história do, não, eu não consigo fazer porque não tem computador, não precisa não, né? Legal, né? Pelo menos isso, né? Não precisa nem de computador para poder programar. Ele vai te dar uma máquina virtual, nessa máquina virtual com memória, processador e tudo, né? Disponível para que você possa rodar os seus programas escritos em Python. E tem também, mas a gente não vai utilizar aqui, porque não há necessidade, né?
que a gente vai estar vendo aí o início da programação, eu me preocupo muito, né, que vocês entendam as estruturas que a gente está vendo aqui, né, de seleção, vai ver repetição, vai ver vetor, vai ver matriz. Precisa entender bem essas estruturas que vocês vão utilizar, independente da linguagem, né? Lembrando que a minha preocupação não é especificamente com uma linguagem, né? Mas sim que você entenda as estruturas que a gente vai estar trabalhando, que você vai utilizar em qualquer linguagem de programação. Então tem outros ambientes que o pessoal também costuma utilizar, quando trabalha com Python, por exemplo, o PyCharm, tem vários ambientes aí que são utilizados, que são ambientes de desenvolvimento, mas a gente não vai precisar utilizar, porque vai nos atender, né? O Colab, o Google Colab vai nos atender para que a gente possa converter os nossos algoritmos em uma linguagem de programação. Mas tem muitos ambientes aí disponíveis, tem até um ranking, se procurar na internet, né? Qual é eles chamam de IDE, né? O ambiente de desenvolvimento, né, para que você possa utilizar. Então tem algumas ideias aí que são utilizadas, tem até ranking na internet, qual é a melhor e tal, que independe inclusive da linguagem, né, esses ambientes podem ser utilizados inclusive com outras linguagens de programação. Bom, no Python também tem algumas estruturas de dados chamadas nativas. Estrutura de dados tem inclusive uma disciplina específica, salvo engano, no terceiro semestre, que vocês vão trabalhar com estrutura de dados. Mas basicamente como é que eu vou organizar uma informação que vai ser armazenado na memória do computador, seja a memória principal ou seja a memória secundária, né? Então eu crio uma estrutura para poder armazenar essa informação no computador. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável inteira, então ele cria um espaço na memória, ele reserva, né, um tamanho na memória do computador para que você possa armazenar essa informação no computador. Então tem estruturas, por exemplo, que eu posso armazenar dados de vários tipos, né? Eu posso armazenar números inteiros, números reais, cadeia de caracteres, eu posso armazenar, a gente costuma chamar essas estruturas de registro, né? Então, no Python, tem estruturas específicas, né, chamadas de listas e dicionários, para que você possa armazenar, né, informações aleatórias aí no computador. Então, é bem específico, né? Aí a gente vai ver algumas aqui, como eu posso criar listas, por exemplo, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, então eu posso criar uma lista com essas informações, né? Ou dicionários, né, com informações também aleatórias, pode ser letras, números, cadeia de caracteres, para poder armazenar algumas informações. E tudo, né, dentro que eu vou armazenar no computador é considerado um objeto, né, no Python. Então você trabalha com objetos, você manipula objetos quando você usa a linguagem Python. Outra coisa importante que a gente já comentou, né, na aula passada, quando a gente viu as estruturas para organizar de forma hierárquica a informação, é a indentação. Indentação. Aquela organização que a gente faz, né, onde a gente dá um afastamento, né, para que a gente possa fazer uma leitura melhor do nosso algoritmo ou do nosso programa, né? Só que em Python, ela é usada para estruturar um bloco. Então, ela organiza um conjunto de comandos através de um bloco. Então, a indentação é usada para isso. O resto é a sintaxe convencional que você vai utilizar, né? Então, o resto é os comandos que você vai colocar dentro desse bloco. Então, diferente, né, no momento que eu uso lá no algoritmo
a indentação só para facilitar a leitura, a mesma coisa na linguagem C, na linguagem C++, que eu uso a indentação só para facilitar a leitura, a visualização daquele código. Aqui em Python, ela vai ser usada para definir hierarquia, definir o início e definir um final de bloco. Então, vocês vão precisar ter muito cuidado com relação a isso, quando estiver utilizando a indentação em Python, porque ela é muito importante, porque ela vai definir um bloco. Né? Python também ele é considerado, né? O pessoal costuma falar aí no jargão do informatiquês, né? Que já vem com baterias inclusas, né? Ele tem muita coisa disponível, né? Aqueles pacotes, aqueles módulos que eu comentei, né? Que também são chamados de bibliotecas, já vem muita coisa definida. Tem muita gente desenvolvendo aí pacotes para Python. Está entrando muito aí nessa área de inteligência artificial, principalmente, com pacotes específicos, né, para trabalhar dentro dessa área. Então já tem muita coisa aí desenvolvida em Python. Ok? Também ele permite, deixa eu só afastar aqui, fazer a criação de protótipos sem preocupação de detalhes com a implementação da linguagem. A gente vai ver quando estiver escrevendo aqui os nossos programas, é bastante simples você pegar e digitar as informações sem muita preocupação, né, com a linguagem. Quando eu mostrar aqui um programa em Python e um programa em C++, vocês vão ver a diferença, né? Porque existe uma preocupação para implementar um comando numa linguagem C ou C++, por exemplo, e vocês vão ver a diferença da implementação nessa linguagem Python. É muito mais simples e muito mais rápido, né? Porque não tem muito detalhe que você tem que se preocupar. Diferente, né, da linguagem C ou C++. Né? Então, ela é uma linguagem, como a gente já falou, interpretada, né? Evita aquela história do codifica, compila, roda. Codifica, compila, roda, né? Que a gente só faz digitar o comando, manda executar, pronto. Já está fazendo aí todo o processo. Que é diferente do C e C++, né? Que tem a história do codifica, escreve o comando, compila, transforma em uma linguagem de programação, um executável, e depois manda executar. Tem bem menos linhas de código, né? Se a gente comparar com Java, C ou C++, a diferença aí é absurda, né? É bem grande a diferença, muito mais linhas de código quando você trabalha com outras linguagens, né? Aí começa, né, aqui, esqueça a declaração de tipos, de variáveis, né? Aquela diferença que eu falei para vocês. Aí, mas então, por que eu vou ver o algoritmo e vou colocar a declaração de variáveis? Por causa daquela preocupação que eu falei para vocês, que como o Python tem uma tipagem dinâmica, se você quer alguma coisa específica, você tem que prever isso lá no algoritmo, para que no momento que for fazer a codificação, você colocar o comando apropriado para que defina um tipo específico que você deseja, tá? Então, não tem muito aí essa coisa de declaração de variáveis que a gente vê em outras linguagens como Java, C, C++, que você faz muito isso, né? Não tem, por exemplo, begin end para definir início e fim, chave e fecha-chave, muito utilizado lá no C e C++ e também no Java, né, para definir um bloco. Lembra lá, o que define bloco no Python é a indentação. Né? A indentação é que vai definir o início e o fim de um bloco. Então, diferente de C, C++, Java, onde você define um bloco de comandos utilizando as chaves, né?
Esqueça o ponto e vírgula, né, que é outra coisa. Ponto e vírgula, ele costuma ser usado em Java, C e C++, né, para definir o final de uma linha. Já Python não utiliza, né, o ponto e vírgula, é outra diferença assim, que vocês vão ver. E a indentação, aqueles espaçamentos lá, é obrigatório, né? Aí vocês vão perceber que é obrigatório. Até aqui tudo bem? Pois não. No caso de IA, o Python seria a melhor linguagem de programação para. Está sendo muito utilizado, tá? Todas aí as engenharias, inclusive, né? Não só inteligência artificial, mas a parte de engenharia tá tudo cambando aí para a linguagem Python pela simplicidade e assim, pelo desenvolvimento de muitos módulos aí, tem muita gente trabalhando, desenvolvendo módulos específicos para essas aplicações, tá? Tipo assim, em geral, para fazer alguma coisa, por exemplo, fazer uma raiz quadrada, eu posso criar um código para fazer o cálculo da raiz quadrada. Eu vejo a regra matemática e posso criar um código para que, dada a entrada aí de um valor, eu calcule a raiz quadrada de um número. O computador execute, né, todo o processo. Então, o que acontece? Muita gente aí desenvolve aplicação específica para executar aquela tarefa específica. Então, o pessoal da inteligência artificial, todas as engenharias, de uma forma geral, estão utilizando muito aí Python, principalmente porque não tem muito detalhe relacionado à linguagem, né? Eu não preciso me preocupar muito em estruturar aí para executar a linguagem. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. Por exemplo, eu quero fazer qualquer coisa em C ou C++, tá? Deixa eu pegar aqui o dev. Eu uso o dev C++ para executar essa tarefa. Vou pegar aqui rapidamente. Opa, mais gente chegando. Se eu quero fazer qualquer programa em C++, então eu tenho que preparar o ambiente antes de escrever qualquer coisa, de escrever qualquer comando. Vou criar aqui um arquivo fonte. Aí eu preciso fazer a inclusão de uma estrutura para que eu possa manipular entrada e saída, por exemplo. Eu tenho também, como a gente usa a língua portuguesa, né, para que as mensagens apareçam na tela, eu preciso criar aqui, ou inserir no meu programa, o comando, a biblioteca específica para poder utilizar a língua portuguesa. Defino o ambiente de nome, um ambiente de nomes padrão, defino uma função principal, abro chaves, aí vou configurar aqui o ambiente de nomes, para que eu possa utilizar a língua portuguesa. Opa. Sempre com ponto e vírgula. E a finalização para fazer uma pausa
no final do programa. E vejam, eu não digitei comando nenhum. Isso aí não faz absolutamente nada. Mas eu preciso de tudo isso para que eu use um programa. Então, vejam, a necessidade de você entender tantas outras coisas que não tem nada a ver com... Eu não fiz nada de comando, não coloquei nenhum comando específico para ser executado. Não está executando aí absolutamente nada. Eu ainda não incluí nenhum comando baseado num algoritmo, por exemplo. Conhecer todas essas estruturas aqui, que sem isso aqui não vai funcionar. Então, as linguagens de programação sempre dependem de muita coisa. Então, se eu quisesse, por exemplo, vou exibir uma mensagem na tela. Aí, se Alt, aí, por exemplo, boa noite. Bom, agora tem um comando. Vou colocar um final de linha. Agora tem um comando. Então, um algoritmo, por exemplo, para fazer a exibição de uma mensagem na tela, uma mensagem de boa noite, eu precisaria de tudo isso aqui. Então, são essas coisas que fazem com que Python seja mais simples, porque em Python basta eu digitar print e a mensagem. Não precisa de absolutamente nada, né? Então, vou abrir aqui o prompt de comando. Iniciar aqui Python. Eu bastaria colocar print boa noite. Acabou. Olha a diferença. Uma linha, executar a tarefa, e muitas linhas de código para executar a mesma tarefa. Então, por essa simplicidade que Python está sendo muito utilizado aí para executar as tarefas. Bom, ela foi criada. Pode não? Alguém? Alguma coisa? Isso, falou. Obrigado, professor. Tá. Vamos lá. Bom, então Python foi criado em 1990, vejo que é uma linguagem de programação relativamente nova, né? Foi criado por esse pesquisador, né? Guido Rossum, na Holanda. Ela foi lançada oficialmente em 91, né? Ela é uma linguagem considerada de código aberto, open source, para que você possa utilizar de forma livre, né? Se você quiser fazer a modificação. Ela é uma licença GPL, General Public License, que é uma licença livre, você pode utilizar aí à vontade. E a origem do nome, né, foi com base num grupo, né, de humoristas ingleses, o Monty Python, que gerou aí a criação desse nome aí pelo Guido. O objetivo da linguagem, né, facilidade, né, intuitiva e também tão poderosa quanto qualquer outra, né? Então ela realmente executa muitas tarefas e tarefas bem complexas, né? É de código aberto. Qualquer um pode contribuir aí para o seu desenvolvimento, né? Ela é de altíssimo nível, né? Então o código ele é bem próximo aí da linguagem, da língua inglesa, né? A gente vai ver aqui a escrita, né? Ó, acabei ainda agora de colocar um comando print, né?
eu exibir alguma coisa, né, imprimir alguma coisa na tela. Então é só a conversão aí do comando. Então ela também é muito utilizada para tarefas diárias, né? Tempo de desenvolvimento mais curto, pela simplicidade principalmente, né? Hoje em dia tem um paradigma aí de programação que o pessoal está utilizando muito, né, que seria o desenvolvimento de aplicações ágeis. Vocês vão ver isso quando estiver trabalhando aí lá no quarto, quinto semestre com engenharia de software, e dedica muito a utilizar técnicas para aumentar a velocidade de desenvolvimento de aplicações, né? Então, Python ajuda muito, né? Então, em certo sentido, ele também é uma linguagem tanto interpretada quanto compilada, né? É muito parecida com o Java, no sentido que eu posso criar, né, também usando uma máquina virtual. Então, eu tenho o código-fonte Python, aí ele vai gerar aí um bytecode, é possível também, né, gerar um script para que eu possa executar esse script usando uma máquina virtual, muito parecida aí com o funcionamento do Java, né? Ele usa também aí uma máquina virtual muito semelhante ao Java. Para você possa fazer a instalação, eu vou colocar aqui a sequência, aí para quem desejar, né? Embora eu já tenha comentado aqui que não há necessidade de você instalar nada, que a gente vai utilizar o Colab, mas para quem desejar, pode fazer a instalação do Java. Aí você encontra nesse endereço, né, python.org. A última versão que eu vi foi essa, né, 3.92. Deixa eu até verificar se já não tem, de repente, né, uma nova. De repente pode ter já alguma... Opa, acabou pegando outra. Só para confirmar, para saber se realmente é a última versão. É 3.92. Beleza. É a última versão que tem, é 3.92. Aí você baixa, né, esse arquivo. Aí vai baixar um arquivo de acordo com o sistema operacional que você tem na sua máquina. Aí é interessante que você veja, né, qual é o sistema operacional. Por exemplo, você pode lá verificar no meu computador, clica com o botão do lado direito, propriedades, ele vai mostrar para você qual é o seu processador, se é um processador de 32 bits ou 64 bits, né? Aí eu estou utilizando aqui no meu, especificamente, sistema operacional de 64 bits, tá? Então, você vai baixar de acordo com o processador, se é de 64 bits, eu estou usando uma versão aqui de 64 bits, e ele vai baixar um arquivo, um executável, e depois você clica nesse executável, ele vai começar a fazer a instalação no seu computador. Ah, então vai começar a fazer a instalação, vai aparecer aí uma tela representando o andamento, né, da instalação, ok? E finalmente, né, ele vai concluir, né, dizendo que está tudo ok, que o Python foi instalado adequadamente no seu computador, ok? Bom, então você tem duas formas, depois que você faz a instalação, de fazer a utilização. É utilizando o modo interativo, através do prompt de comando, ou utilizando o ambiente de aprendizagem e desenvolvimento do Python, né?
primeiro deles é usando o terminal, né? Então, eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui no comando aqui do Windows, você coloca cmd, aí você vai abrir o prompt de comando, né? Então ele vai abrir a tela aqui do prompt de comando. Vou deixar ele aqui do lado. Como já foi instalado, né? Eu já fiz o processo de instalação no meu computador. Eu vou digitar PY e ele vai iniciar, né, aqui o modo interativo do Python, ok? Então eu digitei lá para poder carregar o prompt de comando, e como eu já havia instalado, né, usando a sequência que nós vimos anteriormente, ele fez a instalação do Python e eu já posso utilizar o modo interativo. Ele cai nessa janela do modo interativo. Muito bem. Bom, aí vem os primeiros exemplos, né? Aqui a gente poderia até, por exemplo, lembram aquele algoritmo que nós criamos para exibir uma mensagem na tela, né? Início, aí imprimir, aí a mensagem, aí depois o fim, né? Então a gente poderia já, né, transformar aqui o nosso algoritmo em uma linguagem de programação. Então eu só estou usando aqui, ó, o comando print, abre parênteses, abre aspas, aí aqui pode ser usado tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? O Python aceita os dois, aspas simples e aspas duplas, fecha parênteses. Então, o que está entre as aspas é o que vai ser efetivamente exibido na tela. Aí vejo que não foi necessário, né, eu fazer nenhuma, colocar finalização com ponto e vírgula e tal, né? Não foi preciso mais nada, e simplesmente aqui, quando teclo Enter, ele já exibe aqui a informação para mim. Deixa eu só pegar aqui uma coisa aqui que eu tenha. Que eu já preparei aqui. Deixa eu fechar isso daqui. O mesmo programa na linguagem C++, tá aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, né, para exibir uma mensagem na tela, para exibir a mensagem boa noite, eu vou só alterar o texto aqui. Boa noite. Aí em linguagem C, aí como eu falei para vocês, eu tive que fazer a inclusão, né, de linhas referente à manipulação de dispositivo de entrada e saída, com esse comando aqui, include. O include quer dizer incluir no meu programa original, né, no meu executável, todas as informações que estão no arquivo IOString, que IO vem de input, output, e string vem de fluxo. Então, tudo que tem a ver de fluxo de entrada e saída já está dentro de um arquivo, as informações todas codificadas, eu vou incluir dentro do meu código. E o loqueio.h é para poder manipular as informações, né, na língua portuguesa, para quando eu exibir, por exemplo, o E acentuado, cedilha, as informações aparecerem, né, corretamente. Aí vejo que eu incluí, né, início e fim, né, definido aqui início e fim do bloco, para poder executar a tarefa. Aí eu vou realizar um processo de compilação,
ou seja, transformar, né, esse código-fonte numa linguagem específica que o computador entenda, ele vai transformar num executável, ele vai salvar na mesma pasta, né, que eu coloquei o meu programa. Então, se eu for lá na pasta documentos, provavelmente vai ter lá um Alô Mundo, ó. Vai ter o programa fonte, que em C++ é codificado lá com a extensão .cpp, e tem o executável, por exemplo, que é um aplicativo aqui, ó, um executável. Então, no momento que eu compilo, ele vai gerar o executável. E para executar, eu vou compilar e executar aqui, para exibir a informação na tela. Está aí a exibição da mensagem boa noite, utilizando aqui o C++. Aí essa mensagem pressione qualquer tecla para continuar, porque aqui no System Pause. Os comandos System, eles executam todos os comandos que são usados no prompt de comando. Por exemplo, eu vou sair aqui rapidamente. Deixa eu limpar aqui a tela. Deixa eu só aumentar aqui a fonte para poder vocês visualizarem melhor. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui help, ele vai exibir para mim todos os comandos que são usados no prompt de comando, né, que podem ser utilizados. Então, tem todos esses comandos aqui que podem ser utilizados aqui com o System. E um deles, obviamente, é a pausa, né? Então, se eu procurar lá, opa, ó, tá vendo aqui, ó, pause. Ele vai suspender o processo de um arquivo de lotes e exibe uma mensagem. Aí foi justamente aquela mensagem que apareceu na tela. Então aqui, vejam a dificuldade, né, e a quantidade de linha de códigos comparado com o Python que eu tive que incluir para poder executar a mesma tarefa. Então, já dá para perceber, né, bem claro aí a diferença, né? Para exibir, eu simplesmente escrevi print boa noite. Deu para perceber a diferença? Com certeza. Aí assim, mas então por que eu estou vendo algoritmo, vendo outras linguagens também? Lembra que a gente não pode ficar amarrado em uma coisa só, né? A gente precisa entender, né, outras linguagens também, né? Vocês vão trabalhar, né, com outras linguagens ao longo do curso e precisa entender. Lembra que o algoritmo não depende de linguagem. Não depende de linguagem. A gente está usando uma linguagem só para não ficar só naquela abstração, né? Aquele teste de mesa que a gente está fazendo quando a gente usa os nossos algoritmos, né? Então, para a gente ter certeza de tudo aquilo que a gente definiu lá no nosso algoritmo, quando a gente fez o teste de mesa, né, simulando a execução no computador, a gente vai ver que realmente acontece. Por isso que a gente está utilizando uma linguagem de programação, para a gente dar o pontapé inicial, né? Mas, quando eu faço um algoritmo, independe aí do programa ou linguagem de programação que eu vou estar utilizando. Ok? Então aqui posso usar aspas simples e aspas duplas. Já é diferente do C++, tá? O C++, para uma cadeia de caracteres, que é o que ele considera, essa parte do texto aqui, que ele considera como se fosse uma cadeia de caracteres, eu sempre tenho que utilizar aspas duplas, né? Aspas simples eu só uso para um único caractere quando eu estou trabalhando com a linguagem C ou C++. Ok até aqui? Tudo bem? Podemos prosseguir? Pode sim, professor. Tranquilo. Tudo bem. Tudo ok. Bom, aí outros
exemplos, né, que a gente pode utilizar aqui, por exemplo, usando o prompt de comando, né? Vamos pegar aqui o ambiente Python, print, mensagem hello. Aí exibe a mensagem na tela. Aí aqui eu posso também fazer uma multiplicação do texto que está aí. Então, hello, 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 hello. Tá? Deixa eu colocar um espaço aqui, né? Para que ele separe aí. Então, posso fazer uma multiplicação. Eu posso utilizar o Python como também como calculadora, né? 5 mais 3, 5 dividido por 2, 5 dividido por 2. Aí viram a diferença aqui que eu coloquei? 5/2. O barra no Python é uma divisão real. Lembram lá? O quociente, ele leva até as últimas consequências lá, fazendo uma divisão real. E o barra no Python é uma divisão inteira, que seria o div na nossa pseudolinguagem, né? Aí ele vai trazer só o quociente de uma divisão inteira. Tá? O mod seria percentual. Mod é o resto de uma divisão inteira, né? A gente já viu isso, né? Quando a gente estava lá mostrando, a gente estava vendo lá divisão inteira e divisão real, né? Quando eu faço uma divisão inteira, que é o operador div na nossa pseudolinguagem, né? O operador div. Então eu coloco 5 div 2. Ele vai me dar como resultado o quociente, né? Então vai ficar 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Sobra o resto 1. Aí 1 por 2 dá? Não. Terminou a operação. Então o resultado dessa divisão inteira é 2. E se eu quero o resto, eu vou pegar o 5, eu vou usar no meu algoritmo o operador mod. Então 5 mod 2, ele vai fazer a divisão inteira e vai me dar como resultado o resto, né, que é justamente o resto que sobrou aqui. E quando eu uso o barra no meu algoritmo, é porque eu estou querendo uma divisão real, né? Aí ele vai até as últimas consequências, né? Ou seja, terminou aqui, 1 por 2 dá? Não. Aí ele completa com 0, né? Coloca uma vírgula, aí 10 por 2 dá 5, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, aqui seria 5,2. Aí transformando esses, né, comandos que a gente viu aqui para a linguagem Python. Então, o 5/2 aqui é a divisão inteira, que ele dá como resultado 2,5. O 5/2 é o div, né, lá no algoritmo, ou seja, o quociente de uma divisão inteira, que é o 2. E o percentual é o operador mod, né, que eu estou querendo de divisão inteira e coloca 1. Tranquilo? Ok? Outro exemplo, Ok. né, por exemplo, é usando variáveis, né? Aí vejam aqui que eu estou criando a variável e já atribuindo um valor, tá? E estou fazendo um teste lógico. Então, eu estou criando uma variável e já atribuindo o valor. Estou criando, na verdade, 2 variáveis, né? Então, no exemplo aqui que está sendo mostrado,
estou criando o X, vai receber 10. Eu estou criando o Y, que vai receber 12. E depois eu coloco para mostrar na tela o resultado se o X é maior do que Y. Como eu falei para vocês, aqui eu posso usar tanto no texto aspas simples ou aspas duplas. Aí depois vírgula e X maior do que Y. Vou pedir para exibir na tela o resultado de uma análise lógica aqui, né? X é maior do que Y, uma análise lógica vai dar como resultado um valor lógico, né? Ou falso ou verdadeiro. Estou perguntando se o X é maior que Y. Ele está me dizendo aí que é. Deixa eu aproveitar aqui. Vou fazer agora diferente. Vou alterar aqui para menor. Vou alterando para menor. E agora ele dá como resposta verdadeiro. Então eu posso, né, também fazer testes lógicos exibindo a resposta, e no caso ele vai responder para mim se é falso ou verdadeiro. Ele vai dar como resposta um valor lógico, né? E no momento que eu não queira mais, né, trabalhar no modo interativo, né, basta você digitar exit, abre e fecha parênteses e volta para o ponto de curso. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, até agora tá tranquilo. Eu tinha dado uma olhada na internet, professor, sobre o Python. Aí um youtuber famoso aí falou Certo. que se a gente não conseguir escrever Olá Mundo, a gente tem uma maldição do programador. A gente não vai conseguir mais programar. Aí eu achei engraçado você colocar Olá Mundo, eu lembrei agora do vídeo que tinha. Desculpa, como é que é o negócio? Tem um programador que ele é famoso no YouTube. Aí ele falou que se a gente não conseguir programar no Python a palavra Olá Mundo, aí a gente tem a maldição do programador, a gente não vai conseguir programar nenhuma coisa. Aí o senhor É tão simples, né? Que... aí o senhor colocou aí Olá Mundo e eu lembrei agora. É tão simples, a pessoa até fica preocupada, né? Será que a pessoa não consegue, né, nem programar isso, né? Mas lembrem-se que a gente vai trabalhar aqui as estruturas lógicas, tá? Nós vamos usar a linguagem como ferramenta para que a gente veja o resultado daquilo que a gente abstraiu lá no teste de mesa, tá? Por favor, não vão esquecer disso, tá? Eu quero que vocês pensem, né? Pensem nas soluções, pensem, né, em como resolver os problemas. Você programar é mera substituição de comando. Como é que é imprimir em C++? Como é que é imprimir em Python? Né? Em C++ é cout, lá em Python é print. Então, a entrada de dados lá no C++ é cin, em Python é input. Então, é mera substituição de comando, tá? Aí, claro, você vai precisar em Python entender um pouco mais a respeito da linguagem, porque ela não tem claro, né, como tem a linguagem Java, C++ e C, aquela história da declaração de variáveis, tá? Em geral, a gente vai fazer junto, né? A gente faz a declaração de variáveis e o que vai ser exibido, né? A gente faz, vocês vão ver aqui que a gente vai fazer praticamente tudo junto. Aí tem que entender bem essas estruturas, né? Mas é só uma questão de sintaxe, é só uma questão de escrita, né? Então, é importante aí que você possa entender isso.
Muito bem, então a gente já viu essa primeira parte, né, de Python. Aí agora a gente vai para outro ambiente, essa parte 2 aqui. Deixa eu só iniciar aqui a apresentação. Ainda, né, trabalhando com Python. Então, nós já vimos que a gente pode trabalhar no prompt de comando, mas a gente pode também utilizar o que a gente chama de ambiente de aprendizagem e desenvolvimento integrado, tá? O Python não chama só de IDE, né? Ele chama de IDLE, né? Que ele entra aí a parte de aprendizagem, né? É comum vocês encontrarem diversas IDEs, só IDE, né? Ambiente de desenvolvimento integrado, que é utilizado com Python. Por exemplo, PyCharm. PyCharm é muito utilizado, né? Esse ambiente aqui, deixa eu mostrar para vocês. E não é só usado para o Python, não, né? É usado também para outras linguagens, né, de programação. Deixa eu só ver onde é que ele está aqui. O PyCharm. Está aqui, ó. O PyCharm também é um ambiente de desenvolvimento, né, que é utilizado para a linguagem Python. Não é só para Python, é usado para Python, usado para C++, usado para várias linguagens, mas é outro ambiente de desenvolvimento integrado que é utilizado para programação aí também em Python, tá? A gente não vai utilizar, né, nenhum ambiente desse, porque a gente não vai ter necessidade, né? O ambiente que a gente vai utilizar, o ambiente colaborativo, vai ser o suficiente aí para a gente programar todas as estruturas que a gente vai utilizar aqui, né? Mas é só para mostrar que é outro ambiente de desenvolvimento que também pode ser utilizado. E aqui é só uma questão de como é que ele vai exibir para você os seus programas, né, os seus códigos-fontes aqui e a relação desses códigos-fontes com a execução de alguma tarefa específica, né? Mas é outro ambiente, é considerado, né, uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, né, que você pode utilizar aqui para poder criar os seus programas em Python, né? Ele já entra aqui com um projeto, né? A ideia de projeto, por exemplo, tem até aqui na tela um exemplo que a gente utilizou, né, para fazer a verificação. Eu poderia executar, né, aqui desse ambiente de desenvolvimento integrado e ele mostrar aí a resposta da execução dessa tarefa, tá? Então, está aqui a resposta, ele está mostrando, né? É outro ambiente de desenvolvimento também que pode ser utilizado. Mas a gente vai utilizar agora, vai ver alguma coisa no próprio desenvolvimento, no momento que você instalou o Python. Lembra, eu executei aquela tarefa toda de instalação e depois da instalação, vou abrir aqui no meu computador, ele vai me mostrar o ambiente de desenvolvimento e treinamento, né, do Python, que é este aqui, ó, tá? Eu já coloquei aqui na barra de tarefa já para facilitar e agilizar aqui. Ele vai abrir aqui a janelinha do ambiente de desenvolvimento aqui do Python, ok? Aí, claro, eu posso também, né, executar todas as tarefas que nós fizemos lá no prompt de comando, né, depois de digitar PY para carregar o Python. Aí aqui também no ambiente de desenvolvimento, eu posso também, né, executar a mesma tarefa, né? Aí a história do Alô Mundo. Aí segue a mesma sintaxe, né? Vejam que eu não estou mudando nada aí da sintaxe. O imprimir
seria o print, aí abre e fecha parêntese, né, para colocar o conteúdo dentro através de aspas simples ou aspas duplas que eu posso utilizar nesse ambiente de desenvolvimento integrado do Python, né? Então, depois que você instala no seu computador, você tem possibilidade de utilizar esse ambiente, né? Bom, aqui ele também me permite, em vez de eu executar a tarefa diretamente no prompt de comando aqui do Python, eu utilizar o shell, que eles chamam de shell, né? Para criar arquivos, e nesse arquivo eu armazeno, né, o comando que eu quero que seja executado, né? Então, ele tem a opção aqui para você fazer a criação de um arquivo, tá? Aí aqui, nesse arquivo, você vai colocar o comando que você deseja, né? Print alô mundo. Eu coloquei aqui o arquivo, né? Coloquei o conteúdo do arquivo. Aí vou salvar o arquivo, né? Ele vai pedir uma pasta para que você coloque, né? Eu vou chamar de alô mundo. Como eu já tenho aqui, né? Ele vai perguntar se eu já quero substituir. Eu vou dizer que sim. Mas se eu não tivesse, né? Ele fazia a criação desse arquivo. E para executar, né? Eu posso usar o F5 ou run e mandar executar o módulo. Então ele vai mostrar na tela a execução daquele arquivo com todos os comandos que a gente preparou. A gente vai usar muito isso, né, criação de arquivos, porque é interessante que a gente guarde, né, as informações dentro de arquivos para serem executadas, mas vejam que a informação que foi armazenada no arquivo, ela foi executada no próprio ambiente, né, de desenvolvimento de aprendizagem integrado do Python. Tá? Então é interessante que a gente guarde essas informações em arquivos de tudo que a gente está executando. Né? No ambiente colaborativo, a gente vai ver que também, nesse ambiente colaborativo, você consegue, numa única área, tanto colocar arquivos de texto com explicação a respeito de alguma coisa, quanto os comandos, né, que vão ser executados. Né? Não dá também para poder fazer a criação desses arquivos. Ah, sim, uma coisa, deixa eu adiantar também logo uma coisa, que também é importante. No momento que você cria um arquivo no ambiente de desenvolvimento do Python, né, deixa eu abrir aqui aquele arquivo Alô Mundo, né, que eu coloquei aqui, é interessante que você documente, né, ou escreva alguma coisa referente ao que está sendo feito. Então, inclua o que a gente chama de comentários, né. Então, o comentário no Python é a cerquilha, né, vulgarmente conhecida como jogo da velha. Então, é importante aí que você possa fazer a inserção, né. Então, por exemplo, programa para exibir uma mensagem na tela. Vou colocar aqui, né? Voltou. E vou colocar a data. Hoje são 31/3/2021. Então eu coloquei algumas informações adicionais, estou documentando, né, o meu programa. Vou salvar de novo. Vejam que não muda nada, né, a execução. Ele não vai interpretar essas informações que estão com a cerquilha, porque são comentários, né, que eu estou fazendo a inserção dentro do meu programa, mas é sempre importante, né, que você documente, né, os seus programas. Por isso que é a vantagem aí de você criar arquivos, né, porque você pode fazer a inserção
de explicações aí a respeito, né, para executar determinada tarefa, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar lá aquele algoritmo que nós fizemos para poder exibir uma mensagem na tela, e tinha lá, né, início, aí depois vinha lá imprimir, boa noite, nosso algoritmo, eu estou replicando aqui o nosso algoritmo, depois fim. Isso aqui é o algoritmo para exibir a mensagem boa noite na tela. Aqui o nosso algoritmo, né? Aqui o nosso algoritmo. Aí depois, né, o comando print, aí a mensagem boa noite. Aqui o algoritmo, e aqui está a conversão do algoritmo, né, na tela. Aí vou salvar. Mensagem boa noite. Depois executar o comando. Está aqui, ó, boa noite. Aí fazendo isso, também logo passando aqui para a linguagem C++, na linguagem C++, para comentários, eu tenho dois tipos de comentários, tá, na linguagem C++. Eu tenho um comentário de bloco, que inicia com barra asterisco e termina com asterisco barra. Isso aqui é um comentário de bloco. Então, iniciou o bloco aqui e terminou o bloco nessa parte, tá? Deixa eu só rapidinho aumentar a fonte aqui para ficar melhor a visualização para vocês aí na tela. Então, eu tenho um comentário de bloco, né, que é definido aqui com asterisco barra ou barra asterisco. Então, início do bloco, fim do bloco. Veja que ele coloca lá já tudo destacado, né, uma cor azul claro. E tem o comentário de linha, né? Comentário de linha é toda vez que aparece o barra barra, né? A partir daqui para frente, ele vai considerar que é um comentário, tá? Então, a partir do aparecimento do barra barra, ele vai considerar que é um comentário de linha, né? Então, exibe uma mensagem na tela. Bom, mas como agora é C++, deixa eu pegar as coisas que tem que ter no C++, né? Vou só pegar aqui, aproveitar o que já foi digitado anteriormente. Ctrl+C, Ctrl+V. O comando já é Cout, fluxo à esquerda, depois o texto, fluxo à esquerda, fim de linha, e depois o System Pause, fechando o programa. Não é tudo isso, né? Então vejam que são mais linhas de código, né? Mensagem. Boa noite. C++. Então eu vou compilar para saber se tudo ocorreu bem. Se eu deixo de colocar um ponto e vírgula, por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó.
Aí no momento que eu compilo, ele já vai reclamar, né, que ocorreu um problema aqui. Aí ele vai aparecer uma mensagem de erro, né, porque deu problema aí na compilação na linha 15. É justamente porque eu deixei de colocar o ponto e vírgula. Vejo que não tem nada disso em Python, né? Nem ponto e vírgula, né? Tem. Eu colocando o ponto e vírgula novamente, eu executo a mensagem, o programa. Ele vai compilar o meu programa e exibir justamente a mensagem na tela. Boa noite. Aí essa mensagem que ele coloca em razão do system pause que está aqui. Deu para perceber bem a diferença de uma linguagem para outra? E linguagem de Python é bem mais interativa, né? Exatamente. Então tem mais. É por isso que é muito comum, né? As pessoas gostarem mais de Python. Mas lembrem-se, né? O mercado ele quer saber, não quer saber de uma linguagem só, né? O mercado em geral exige o conhecimento de muitas linguagens, né? Então é sempre interessante você, sempre que possível, né? Se interessar por não só por Python, mas Java, por exemplo, C++, ainda muita coisa é desenvolvida em C e C++, né? Principalmente C++ e Java, né? As aplicações web, dificilmente uma aplicação web não é desenvolvida lá utilizando Java, né? Ainda se utiliza muito. Então é muito forte ainda essas regrinhas que vêm lá do C++, né? No momento que você está executando uma tarefa. Então tem muita coisa que você precisa colocar para que efetivamente seu programa utilize aquele comando. Veja que o que tem de comando é só isso aqui, né? É só aqui na linha 14 que tem de comando, né? Que foi efetivamente convertido, né? Lá do algoritmo para cá para a linguagem. O resto tudo são detalhes da linguagem. E quando a gente compara com o que a gente viu lá no Python, né? Olha só, uma linha apenas. Isso aqui nós colocamos só por questão de conveniência, né? Que foi um texto explicando o assunto, mas só precisou de uma linha. Então a comparação é muito grande, né? E isso aqui foi o suficiente para que o programa executasse a tarefa que foi proposta. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, você tá tranquilo agora. Tudo certo. Muito bem. Bom, aí tem aqui, utilizando o Shell, né, outro exemplo para executar num arquivo aquele comando que a gente colocou lá. Deixa eu voltar lá para o Shell. Vou criar um novo arquivo. Então eu posso colocar x recebe 10, y recebe 12, e depois vai mostrar na tela x é maior do que y, vírgula, aí x maior do que y. Depois eu salvo, vou chamar de maior, e depois eu executo a tarefa. Aí ele mostra a resposta. Então eu posso fazer a criação aqui usando o ambiente de desenvolvimento do Python para que você possa, né, criar aí os seus programas. Aí do mesmo modo, né, que no prompt de comando, para que você saia do shell, né, basta que você digite lá exit e ele vai parar, né, o ambiente.
Você consegue ficar fora aí do ambiente. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, pessoal, não, tá tranquilo. Muito fácil, né? É, professor? Pois não. Tem Diga lá. alguma situação que C++ seria vantajoso no lugar do Python? Olha, é assim, é muito do que a empresa vai estar desenvolvendo, né? Em geral, para fazer programas comerciais, né, você vai ver muita utilização do Java, que são programas que são desenvolvidos, por exemplo, para disponibilizar para um ambiente web, né? Você vai ver muito Java, nem o Python você vai ver assim tanto, né, para desenvolvimento, bem menos até do que o C++ e tal. Mas vai muito do que a empresa vai estar desenvolvendo para que defina aí uma linguagem. Sempre tem, todo ano sai um ranking, né, das linguagens que estão sendo mais utilizadas, por isso que depende muito da aplicação. Como está muito em voga, por exemplo, a situação de a criação de programas para desenvolvimento de aplicações utilizando a inteligência artificial, técnicas de inteligência artificial, aí o Python tá sendo muito utilizado dentro dessa área, né? Em aplicações em que utilize, né, alguma coisa relacionada a aplicações envolvendo inteligência artificial. Mas não tem assim alguma coisa a dizer assim, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. O que eu aconselho, né? Se integrem, né? Procurem aprender pelo menos um pouco, né? De todas as linguagens possíveis que for, né? Para que você comece a perceber as diferenças, né? Porque a linguagem tem muito o seguinte, né? Eu vou desenvolver alguma coisa e essa alguma coisa vai ficar em algum lugar. Então, no momento que eu trabalhar para desenvolver alguma coisa que vai ficar num ambiente web, né? Vai utilizar um web service da vida, por exemplo, vai ficar armazenado em algum provedor, né, de serviço, aí eu utilizo uma ferramenta específica. E normalmente envolve não só uma linguagem, né? Em geral, você vai ter que trabalhar com HTML, CSS, você vai trabalhar com Java, vai trabalhar com Python, você vai misturar uma série de ferramentas e linguagens, né, específicas para criar aquele ambiente, né? Você não vai usar uma coisa só, né? Então você vai integrar, na verdade, um conjunto de linguagens para poder colocar aquela tarefa no ar, né? Aquela atividade no ar. Então eu aconselho aí se desde já, né, começar a aprender ou ter noções, né, de todas as né? Aí dentre essas sempre sai um ranking, né, das linguagens. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o último que saiu sai todo ano, tá? Linguagens de programação, sempre sai um ranking, né, das linguagens de programação, as que estão mais em alta, né? Por exemplo, nesse daqui, eu não sei se é exatamente, né, o que está mais. Eu estou consultando aqui rapidamente, mas olha, ele está falando aqui o primeiro, aí entra Python, aí a segunda Go, aí a terceira linguagem R, tudo são linguagens que já estão aí, ó. JavaScript, C Sharp, C e C++, olha, entra aqui em quinto, né? TypeScript, Kotlin, Swift. Aí vejo que tem linguagens, inclusive, que não são muito comuns da gente, né? Aqui. São linguagens que estão sendo utilizadas aí no mundo todo. Então é sempre bom, né? Verificar o que está aí sendo mais utilizado, sempre estar antenado, tá? Java, pode ter certeza, Java e Python, essas duas especificamente, né? Ela tem outro ranking aqui, ó, de 2021, que fala a respeito também aí das linguagens. Aí aqui ele já coloca, olha,
C, Python, Java, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, vendo que já entram, né, outras coisas aqui relacionadas à linguagem. Então é um outro ranking aí. Aqui foi de novembro de 2020, né, que as 20 linguagens mais usadas, eles colocam lá um ranking dessas linguagens aqui, tá? Com certeza, C++, que é o pontapé inicial para que você pelo menos possa trabalhar melhor com Java, principalmente por causa daquela questão da tipagem, a definição de início, fim de bloco, ponto e vírgula, que é muito rígido, né, nessas linguagens, ajuda bastante. Python já entra um pouco mais simples, ele já entra aí como um complemento, mas é importante também. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui, que a gente vai só